Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. A que ponto nós chegamos? Nesse vídeo, você vai ver algo terrível que está acontecendo no meio da igreja. Os maiores perseguidores da igreja têm se tornado a própria igreja. Difícil te falar, mas uma verdade que temos vivido. Esse homem aqui, que está no meio ali, ó, sendo algemado, sendo agredido, o nome dele é Pastor Marcos. Ele é pastor há mais de 20 anos da Igreja Quadrangular, um homem respeitado por toda a vizinhança. E agora ele está sendo agredido por pessoas da própria denominação dele, não da mesma igreja. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ele decidiu, depois de mais de 20 anos pastoreando essa mesma igreja, se desvincular da Igreja Quadrangular, por conta de não aceitar as arbitrariedades que ele tem vivido, entre diversas outras coisas, pela presidência da Quadrangular, tipo culto aos mortos, distribuição de caveiras no meio da igreja, entre diversas outras coisas que têm acontecido. Pois bem, por ele decidir se desvincular, foram lá para tentar tirar ele, entrar dentro da igreja, usando o uso da própria força, tá? Com o uso da própria força. E com isso, o pastor foi lá e não aceitou com que fizessem assim, tá? Uma pergunta: se a Quadrangular é dona da igreja, por que que ela não tem a chave da própria igreja, que está com esse pastor aqui? Exatamente. E você vai assistir nesse vídeo as agressões que esse homem viveu e, inclusive, quebraram o dedo da mão dele por conta do uso da força. Você vai ver essa primeira parte, você vai ver uma segunda parte ainda nesse vídeo e você vai ver o comentário do pastor. Esse vídeo aqui tá no canal O Fuxico Gospel, tá bom? Com o nosso amigo Isael, tá? Sem mais delongas, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Tá preso, pastor. Preso por não. Você tá preso. Não, coisa desse preso. Não, peraí, moço. Procurei na grade. Tá preso. O senhor tá preso, viu? Segundo algumas pessoas, esses rapazes aqui ou aquele lá é um policial militar, tá bom? Que ele é esposo de uma pastora que é influente e ele estava aí fazendo uso da força e se colocando como policial e fazendo aqui, ó, essa maldade com o pastor que está servindo ao ministério há mais de 20 anos, tá? Aqui a gente está vendo um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular sendo algemado por dois homens que se dizem policiais à paisana. Eles foram cumprir, segundo eles, olha lá, olha que absurdo, cara. Gente, olha só, eles estão colocando o joelho na costela do homem, eles estão se apoiando em cima, colocando o rosto de um pastor no chão. Ele não está sendo agredido porque adulterou, ele não está sendo agredido porque roubou, porque se prostituiu, porque denegriu a imagem da igreja. Ele está sendo agredido por defender um lugar a qual ele dedicou a sua própria vida por mais de 20 anos. Pensa nisso. A que ponto nós chegamos? Agora, a briga dentro da igreja por conta de coisas materiais, a qual a própria Bíblia vai dizer que nós não temos que construir ou guardar tesouros nessa terra, mas sim no reino de Deus. Então quer dizer, a igreja está rasgando a Bíblia, tá? Olha que absurdo, um senhor de idade, um pastor evangélico sendo amarrado como se fosse um criminoso. Aqui a gente vê as pessoas, a população em torno do pastor, aquela de preto é a advogada dele. A gente fez uma live essa semana a respeito disso aqui. Se você não sabe, a gente vai daqui a pouquinho destrinchar muito mais sobre esse assunto. Entendeu o que o Isael falou? Pois bem, como eu disse no começo, ele decidiu se desvincular. Ele quer que a igreja que ele pastoreia não faça mais parte, não carregue o título de Quadrangular. Ele quer agora ser uma igreja independente. Irmãos, veja bem, muita gente vai dizer, mas é da Quadrangular, então ele tem que continuar vivendo assim. Não é, nós não somos obrigados a aceitar, como pastores locais, a aceitar arbitrariedade e coisas que contrariam a Bíblia. Nós não somos obrigados a isso, tá? E nós temos o direito de se desvincular a hora que nós quisermos. E se o povo daquela igreja, daquela congregação, a qual é sustentada pelos dízimos e ofertas do próprio povo, se esse povo
se sentir no direito por conta de ter a certeza daquilo que falam, que a igreja não está mais com um olhar cristão ou com um olhar pautado na palavra, elas têm o direito de se desvincular. Agora você veja, por conta disso, o pastor agora está sendo agredido, tá? Você vai ver agora um comentário de um homem que foi há mais de 18 anos pastor da igreja e mais de 25 anos como pastor. Você vai ver agora o que ele disse que tem acontecido no meio da igreja. Pastor, está se voltando contra a igreja quadrangular? Não, porque eu tenho muitos amigos que são da quadrangular, ao qual eu respeito muito e tenho muito carinho. Tá? Eu estou dizendo do momento que tem acontecido e de coisas que nós não somos obrigados a aceitar que está acontecendo, infelizmente, hoje, dentro do Evangelho Quadrangular. Aqui agora, você vai ver as palavras, vai ouvir, né? E ver as palavras do pastor Leonardo. Não é o Leonardo Salles, não, tá? Pastor Leonardo, que agora você vai ter a noção do que ele viveu e do que tem acontecido verdadeiramente dentro da igreja. Presta atenção nisso aqui. A gente nunca esperava acontecer dentro de uma igreja evangélica, né, Isaías? É verdade, é verdade. Deixa eu colocar algumas imagens aqui, ó. Ao vivo na porta da igreja, aonde representantes do conselho, sei lá o quê, invadiram a nossa igreja, abriram o cadeado, tá? Meu marido... Estouraram o cadeado. Meu marido tá aqui, ó, pastor da igreja, desmaiado no chão. Quem está falando é a esposa do pastor, que é pastor dessa igreja há mais de 20 anos. Presta atenção nisso, o que essa mulher também está passando por conta disso, tá? Algemaram ele, tá? Tá todo mundo aqui como testemunha, tá? Todo mundo aqui. Pois é. Tá todo mundo aqui. Gente, vão entrar aí, por favor. Meu bem, meu amor. Não tá aguentando não, parceiro. Pastor, fala pra gente o que está acontecendo aqui, para as pessoas poderem se situar. O que acontece? Esse pastor, o pastor Marcos, né? Pastor da Igreja Catedral da Família, há mais de 20 anos na cidade de Montes Claros. E esse pastor ele decidiu, né, no último final de semana, se desligar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele procurou um advogado que entrou com interdito proibitório, a doutora Jussara de Montes Claros, um pedido de liminar também de urgência e fez uma ata notarial com a presença do tabelião. A reunião aconteceu na segunda-feira à noite, onde os membros puderam relatar para o tabelião que nós compramos esse lote, nós construímos essa igreja, isso é propriedade nossa. E isso foi comunicado à Igreja do Evangelho Quadrangular, e eles não quiseram esperar nenhuma decisão judicial e já partiram aí pela força do próprio braço para tomar posse da igreja, né? Entenderam isso aqui como é muito sério? Os membros da igreja se reuniram diante de um tabelião, teve uma ata, teve toda a documentação certa, colocada com todos os direitos, que é questão de justiça e advogados e tudo, e a própria igreja se reuniu para poder registrar, dizendo, nós queremos nos desvincular. Essa igreja não quer mais fazer parte, não quer mais ser vinculada ao nome quadrangular. Por quê? Porque fomos nós quem compramos, foram os nossos dízimos e ofertas que construíram essa igreja, que compraram o lote. Aí você veja, né? Muita gente não tem noção do que é verdadeiramente uma igreja. Para tomar posse do imóvel. Só que, Israel, eu quero abrir um parênteses aqui. Como pode alguém dizer que é dono de uma propriedade e não ter a chave do local, hein? Estranho, né? É estranho, né? Tiveram que invadir, né, com força física, algemar o pastor que está aí há mais de 20 anos, né, o pastor que sempre cuidou da igreja está aí. Ou seja, a igreja, em vez de resolver esperar a justiça decidir, o que ela está decidindo na força do próprio braço? É isso que fica uma dúvida para todos nós. Mas a polícia não foi? Foi a polícia que foi fazer esse cumprimento aí de... Ô Israel, o comunicado que eu tenho aqui é que o policial que foi acompanhando o conselho, ele é esposo da pastora Aline, e ele é militar, ele é policial militar. Então ele que foi, inclusive eu tenho fotos dele apaisando no local, né? Essa inclusive eu não te mandei aí, eu estou lembrando agora.
Tem uma foto do pastor que me mandaram aqui, que é marido da pastora Aline, que é policial militar, e ele que deu toda essa escolta aí para a liderança da igreja que chegou no local. Mas não se trataria, nesse caso, de um cumprimento de sentença de reintegração de posse, não? Pois é, né? É isso que a advogada Jussara, né? Assim que ela ficou sabendo, ela já se deslocou para a igreja, né? Para mostrar, porque a igreja também está munida do seu advogado, né? Está dizendo que tem a posse do imóvel, como na verdade a posse, pelo que a gente entende, a posse do imóvel, né? Ela se dá a quem está dentro do imóvel, não é isso? Então agora a justiça que tem que resolver isso. Se é de direito dos membros continuarem dentro da igreja ou não. Agora eles decidirem na força do braço, isso assusta muito a gente, né? Porque onde que a igreja ela está chegando, né? Uma desigualdade, né? Por quê? Porque a igreja tem um poder político e econômico que é gigante. Ninguém consegue competir com eles, não é verdade? Aí as polícias aí, depois que a polícia chega a Israel, esse aí já é o segundo vídeo. No primeiro vídeo você vai ver que não tem polícia militar, né? Os policiais que estão ali estão apaisando, dando a segurança ao conselho. Ah, entendi. Né? A polícia chega depois da confusão armada, no caso, né? Isso, a polícia militar chegou aí, esse aí já é o segundo vídeo. Tá. Né? Naquele primeiro vídeo, polícia. Não tem. Eles precisam sair. Se eles não saírem, a gente entra. O primeiro vídeo que nós mostramos aqui foi o início de tudo, aquela confusão toda, mas ainda não tinha polícia militar. Tinham pessoas, né, que foram relatadas que são policiais, inclusive um dos rapazes é marido dessa tal pastora Aline aí, e estava prestando os seus serviços como militar à igreja quadrangular para tirar de lá o pastor com mais de 20 anos à força, que já é uma grande falta de respeito, tá? Uma grande falta de respeito. Então, agora, você está vendo que a polícia já chegou e agora está aquela confusão generalizada, onde tem lá advogados, onde está todo mundo, pastor do lado de fora jogado no chão. E tem um outro vídeo que um advogado que entrou com uma representação contra a igreja quadrangular, tá, que mora no mesmo local, ele relata que o dedo do pastor foi quebrado. E o que você acha disso? Gente, eu não vou dar prosseguimento a esse vídeo, que é muito grande, daria mais de 40 minutos de vídeo. Eu vou cortar aqui nesse pedaço, só queria trazer para você a ciência do que tem acontecido. Vamos orar pela igreja, vamos ser igreja de verdade. Irmãos, eu passei por situação parecida. Não igual, não idêntica, mas parecida, tá? Eu pastoreava uma igreja, decidiram fechar a igreja e tirar tudo que era de lá. O que eu fiz? Deixei levar em tudo. O que é de Deus não causa confusão. Então, assim, deixei levar em tudo. Hoje, Deus aprove de nós termos um ministério fundado, sermos pastores de igreja, a qual Deus tem abençoado rica e abundantemente. E eu glorifico a Deus pela sua graça, misericórdia e proteção, tá? Porque, ó, o zoião grande tem nos perseguido, mas Deus tem dado a vitória. Te agradeço por ficar aqui mais uma vez. Se inscreva no canal, deixe o seu like, porque nos ajuda muito e não te custa nada, tá? E Deus abençoe a sua vida.